Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Quero neste momento cumprimentar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos que estão nos acompanhando já de forma online, ao vivo, e a todos também que irão acompanhar depois a nossa live no nosso perfil, que ficará gravado. Estamos felizes e alegres com o nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntamente com você, meu querido, minha querida, para mais uma live EBD. Escola Bíblica Dominical é uma bênção, é um ensinamento da Palavra de Deus, é onde o povo de Deus, e até aquele que ainda não confessou Jesus, se ele quiser, ele pode crescer no conhecimento da Palavra do Senhor. Isso é muito importante e nós estamos aqui à disposição do Espírito Santo de Deus para ministrar para todos vocês uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu me chamo José Elmodan, sou membro da Igreja Assembleia de Deus aqui do campo de Messejana, presidência do nosso amado pastor Moacir de Paula, e estamos, meus amados, nesta missão de trazer comentário da Bíblia, né, da Escola Bíblica Dominical para você que vai participar neste momento conosco. Louvado seja que você compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família, e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Quero convidar você neste momento para fazermos uma oração em nome de Jesus, dando início aqui à nossa live. Ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, Deus eterno, em nome de teu Filho amado Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez de estarmos aqui, Pai, para mais uma live EBD. Pai, queremos que o Senhor nos use, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê ousadia do teu Espírito, Senhor, para que possamos aqui, meu Pai, contribuir para o crescimento, para a edificação de cada pessoa, de cada vida, de cada irmão, de cada irmã que assistir esta live, Pai, possa ser edificado e fortalecido no ensino da Tua Palavra, Pai, na sã doutrina. Pai, que o Senhor venha fazer maravilha nas nossas vidas, abençoando o Teu povo, a Tua igreja, a todos que estão conosco neste momento, aqueles que irão ver essa live depois. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meu irmão amado, irmã Joana Marques, a paz do Senhor, minha irmã, Deus continua abençoando mais e mais a sua vida e sua família. Irmão Hilton Gomes, paz do Senhor, amém, meu querido irmão Hilton Gomes, ali da cidade de Tapajé, sempre está conosco aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, meu querido e amado irmão, e a toda a igreja do nosso amado ou amada cidade de Tapajé, minha terra querida, terra que eu tanto amo, né? Cidade de Tapajé. Nasci e me criei. Meus queridos, nós iremos neste momento, queremos fazer de uma forma bem sucinta esta lição. Como todas as lições, eu sempre tento fazer de uma forma sucinta, resumida, mas bem objetiva, para que você entenda, né? Entenda o assunto e não tome muito o seu tempo. E às vezes não tenho conseguido aqui, o tempo às vezes se torna inimigo da gente. A gente tenta, mas não consegue muitas vezes administrar o tempo para terminar mais cedo, para resumir mais, para diminuir mais o espaço, né? Mas a gente vai aqui na direção de Deus e creio que vai dando certo em nome de Jesus. Você que quiser se inscrever no nosso canal, nós temos um canal no YouTube com o mesmo nome, é José Elmodan Serra. Você pode se inscrever lá, e lá nós temos vários estudos, temos lições bíblicas também, tanto desse trimestre como do trimestre passado, e também algumas lições do primeiro trimestre do ano 2021. Você pode ir lá se inscrever, ativar o sininho, para que você receba as notificações, assim que um vídeo for colocado, você receba as notificações, e você pode assistir no momento que você tiver com tempo disponível, tá bom? Você irá também nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, a divulgar esse trabalho, esta missão que eu tenho de levar
a poderosa palavra de Deus. Vamos neste momento, meus amados, para a nossa lição de número 7. Lição de número 7, que tem como tema o ministério de Eliseu. O texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Glória a Deus. É verdade. Basta ter fé e confiar no Senhor, que Deus ainda opera maravilhas. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele permanece o mesmo. Ele operou no passado, ele opera também hoje. Glória, basta crer, ter fé e confiança no Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 ao 11, 14 ao 18, capítulo 4, versículo 1 ao 7 e versículo 38 ao 41. São uma leitura um pouco extensa, mas a gente vai seguir o mesmo conceito que nós vamos fazendo desde a primeira lição. Esta revista ela tem uma leitura um tanto extensa, a leitura bíblica em classe, mas isso é bom. Isso é bom porque às vezes a gente não teve tempo de ler a Bíblia, a gente não teve tempo de dar uma meditada na palavra de Deus, e nós pegando essa leitura um pouco extensa, é bom para a gente já aproveitar e fazer a nossa leitura diária da palavra de Deus. Vamos lá. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. Segundo Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos, muitos. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O azeite não acabou, o azeite parou, o azeite cessou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava,
e colheu dela sua capa cheia de coloquídidas, e veio e os cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mais nenhum mal na panela. Glória a Deus. Leitura um pouco extensa, né? Mas uma bênção, mostrando aí a base, a leitura básica que fundamenta a lição, o estudo que nós iremos tratar a partir deste momento. Meus queridos, aqui vamos para a nossa introdução, que nos diz o seguinte: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição estudaremos sobre 3 deles: o milagre das águas que alegaram um vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes, olha que bem interessante, a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Só que na introdução nós já temos várias lições, vários ensinamentos para a nossa vida. A primeira: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nós iremos tratar mais na frente com relação a isso. Eu quero apenas dizer para você, meu querido, minha querida, que Jesus, ele disse para a igreja, para a sua igreja, deixou registrado para nós. Lá em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse assim: se você crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Olha o que Jesus diz. Jesus fez obras grandes, fez obras tremendas, extraordinárias. O ministério de Eliseu foi um ministério pautado em feitos, em prodígios, em obras extraordinárias. E nós, a Igreja do Senhor, não somos diferentes. Jesus disse que aquele que crê, que acreditar nele, fará as mesmas obras e as fará maiores. Amém? Você acredita? Irmão, e na Bíblia tem alguma obra maior, realizada, extraordinária, maior do que Jesus fez? Nós temos alguns milagres que foram realizados e que a gente não vê Jesus fazendo. É claro que quem fez foi Jesus. O milagre, quem faz, o homem não faz milagre. Eu não faço milagre, você não faz milagre, Pedro não fazia milagre, Paulo não fazia milagre, ninguém faz milagre. O milagre é feito por Deus. É Deus quem faz. E você olha em Atos dos Apóstolos, nós encontramos, né, em Atos dos Apóstolos, Pedro passando e as pessoas colocando enfermos para que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro, cobrisse aquelas pessoas, e elas eram curadas. Nós vemos pessoas levando aventais, lenços de Paulo para colocarem sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. A gente não vê nenhum relato, pode ter acontecido, né? Pode ter acontecido com Jesus, mas ninguém vê nenhum relato de pessoas pegando aventais, lenços de Jesus, levando para colocar sobre pessoas enfermas. Nem vemos pessoas colocando pessoas no caminho para ver se Jesus passava sobre Jesus, cobrisse aqueles enfermos e eles fossem curados. Isso nos mostra que os milagres maiores já eram realizados pelos apóstolos. E está escrito para todo aquele que crê. Se você crê, se você acreditar, se você tiver fé, Deus irá te usar, irá me usar para fazer coisas extraordinárias. Amém? E nós vemos aqui que nos 3 eventos, né, estão evidente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. A lição que nós iremos tratar nessa noite vai falar exatamente o ministério de Eliseu. E nós estudamos já em 3 ou 4 lições
o ministério de Elias, que foi também um ministério onde os milagres, feitos extraordinários foram realizados. Deus fez coisas tremendas através do profeta Elias. E Deus fez coisas tremendas e extraordinárias também através do profeta Eliseu. E Deus quer fazer coisas tremendas e extraordinárias através da minha vida, através da tua vida, através da vida da sua igreja. Louvado seja Deus. Vamos lá. Nós estamos aqui 15 minutos já. Passa um instante, passa. O tempo passa rápido, viu? José Cabral, amém. Paz do Senhor, meu querido José Cabral, amigo, né, companheiro. Deus te abençoe, você e sua família. Primeiro capítulo, no dia seguinte. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Primeiro subponto. Reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Essa distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. Vamos lá. Nós temos o reino de Israel unificado. 3 reis. Primeiro rei de Israel, Saul, filho de Quis. Segundo rei de Israel, Davi, filho de Jessé. E terceiro rei de Israel, Salomão. Esses 3 reis, eles governaram, reinaram no Israel unificado. De Roboão para frente, já teve a divisão do reino. Nós já tratamos desse assunto nas lições anteriores. Se você ainda não assistiu, você pode ver no nosso canal no YouTube, ou até mesmo na plataforma aqui do Facebook, você vai ver das lições que nós já tratamos da questão da divisão do reino, com o rei Roboão, que era filho de Salomão. Depois da divisão, o reino se dividiu em 2 reinos. Reino do norte, com 10 tribos, e reino do sul, com Judá e Benjamim. Reino do norte, Jeroboão foi o seu primeiro rei. E reino do sul, Roboão, que era filho de Salomão, da linhagem de Davi. E nós vamos ver, meus queridos, que essa questão de reis bons e reis ruins, no reino do norte, eu estive fazendo uma leitura superficial, uma panorâmica, olhando esses reis, fazendo uma relação dos seus nomes e do seu reinado, e da forma como a Bíblia os tratava, como aqueles que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Como o escritor diz aqui, o nosso amado irmão, ele vai dizer que são aqueles reis que não somente a questão da administração, como eles lideravam o povo, como eles administravam o reino, mas sim com relação a desprezar a Deus e a instituir a adoração dos ídolos em Israel. E nós temos uma grande maioria de reis no norte que foram reis maus. Apenas um rei do norte foi um rei mais ou menos. Enquanto os demais foram reis ruins, reis maus, que fizeram o que não agradava a Deus. Foram 18, 19 reis, e só apenas um, que foi Jeú, foi que começou o reino mais ou menos. Ele não foi um rei bom, nem um rei tão ruim, mas também ele não foi fiel a Deus como deveria ser. E no reino de Judá também nós tivemos uma alternância de reis bons e de reis ruins também. Maioria ruim. Eu estive olhando aqui, de modo superficial, 4 ou 5 reis foram reis que realmente buscaram servir a Deus, tentaram conduzir o povo na obediência à palavra de Deus e não foram reis idólatras. São poucos, são muitos, né? Nós temos o rei Asa, nós temos o rei Ezequias, nós temos o rei Amazias, nós temos o rei Josafá e nós temos outro rei que eu não lembro agora o nome, mas foram 5 ou foram 6 reis que foram considerados reis bons, né? Que serviram a Deus. O restante foram idólatras e induziram a idolatria em Israel e desviaram o povo da presença do Senhor, trazendo a apostasia ao reino de Israel.
Segundo ponto diz o seguinte: 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Vamos lá. Segundo subponto: Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca, em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Rei de Edom aqui, era os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Eram os edomitas. E eles eram vassalos, quer dizer, eram pessoas que estavam subjugadas ao reino de Judá. Nesse tempo, o rei Josafá. E ele seguiu juntamente com Jorão, que era filho Jorão, e rei de Israel naquela época, Josafá, rei de Judá, e o rei, que não é descrito o seu nome, rei de Edom. E todos eles foram guerrear contra o rei dos Moabitas, a convite do rei Jorão. Presta atenção, vamos lá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos Moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Pronto, o rei de Israel é o rei Jorão. E o rei Jorão foi à guerra com o seu exército contra os Moabitas. E nisso ele chega para Josafá e chama Josafá, e Josafá traz o rei de Edom juntamente com ele, para juntamente com Israel combaterem contra os Moabitas. Aí nós vamos ver algumas considerações que a gente aprende nesse capítulo, rapidinho, que é para a gente... essa lição é uma lição muito boa, uma revista muito boa. Nós vamos tratar de erros, ensinamentos, correções no período dos reis de Israel. E nós temos muitas coisas para aprendermos e para ser corrigido com a história desses reis. Reis bons e reis maus. Bons exemplos a serem seguidos e maus exemplos que não devem ser seguidos. E uma das coisas que eu vejo aqui analisando aqui a questão de Josafá. Josafá foi um rei que foi considerado um rei bom, um rei temente a Deus, um rei que buscou conduzir o povo à adoração do verdadeiro Deus, um rei que promoveu a palavra de Deus e que era obediente a Deus. Porém, tem alguns erros que nós devemos olhar aqui na vida desse homem, deste rei, que nós não devemos seguir. Apesar dele ter sido um excelente rei, uma pessoa, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, o texto vai dizer que Josafá fez o que era reto aos olhos do Senhor, era temente a Deus, procurou conduzir o povo nos caminhos do Senhor e preservou a adoração em Judá do único e verdadeiro Deus. Porém, nós vemos alguns erros aqui acontecendo com relação ao rei Josafá. Veja que com Acabe, não é a primeira vez que Josafá ele faz aliança com o rei ímpio. A primeira aliança que nós vemos de Josafá é com Acabe, pai de Jorão. Acabe chamou Josafá para combater os sírios. Isso no capítulo 22 de 1 Reis. E Josafá foi com ele. E Josafá quase morre naquele episódio lá. Porque o rei da Síria, ele tinha dito, determinado, que não pelejassem contra mais ninguém. Mas que o alvo, o objetivo, o foco era matar o rei de Israel. No caso, o rei Acabe. E como o rei Acabe, ele se disfarçou de soldado, ele tirou as vestes reais e se disfarçou de soldado e ficou no meio da guerra, entrou na guerra. E Josafá ficou com as suas vestes reais. E quando os soldados sírios viram Josafá com as vestes reais, pensaram que fosse o rei de Israel e perseguiram Josafá. E quase Josafá foi morto por engano, porque fez aliança com o rei ímpio. Aí nós olhamos agora com o filho de Acabe. Josafá comete o mesmo erro. Ele
comete o mesmo erro de fazer aliança com o rei ímpio. Fez com Acabe, agora está fazendo com o filho. Não se exemplou com o que tinha acontecido, escapou de morrer. Mas mesmo assim, tornou a fazer aliança com o rei ímpio. Isso nos dá uma lição. A aliança com o ímpio não dá certo. O salmista, estou lembrando ao Salmo 119, no versículo 65, ele vai dizer: companheiro sou daqueles que te temem e guardam os teus mandamentos. 63. 119, versículo 63. Companheiro sou de todos aqueles que te temem e guardam os teus mandamentos. Nós não podemos, meus queridos, sermos companheiro, andarmos em aliança, em comunhão com pessoas ímpias. Ser amigo, falar, respeitar é uma coisa. Andar junto, companheiro, é aquele que caminha junto. É andar em companhia. Nós não podemos. Nós não podemos fazer aliança com pessoas ímpias. Não podemos andar na companhia com pessoas ímpias. A palavra de Deus nos ensina que a luz, ela não se une com as trevas. E nós somos luz. Nós não podemos andar, se unir com as trevas. Nós somos luz e temos que resplandecer para as trevas serem dissipadas. E não para fazer aliança com as trevas. Josafá, ele fez isso. Ele fez isso. Ele andou, ele fez aliança com uma pessoa ímpia. Não somente uma vez, mas a segunda vez que Josafá fazia aliança com reis de Israel e reis ímpios. Isso não é bom. Isso é muito perigoso. Isso pode trazer consequências graves. Isso pode trazer sérias consequências para as nossas vidas. Assim como trouxe para Josafá. Josafá foi repreendido pelo Senhor por causa dessas alianças, dessas companhias que Josafá tinha. Embora fosse um homem de Deus, um rei temente a Deus, um rei que procurava ensinar o povo, mas ele tinha esses defeitos, essas falhas, esses erros de querer fazer aliança com o ímpio. E outra coisa ainda, além de fazer aliança, ele induziu o rei de Edom a segui-lo. A indução ao erro. Isso é perigoso. Nós temos que conduzir as pessoas para o caminho certo. Nós temos que mostrar o caminho verdadeiro para as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. E não mostrar, induzir ao erro. Que no caso de Josafá, ele induziu ao erro o rei de Edom. O rei de Edom seguiu por quê? Porque era vassalo de Judá. Ele estava sujeito ao rei de Judá. E o rei de Judá leva ele junto, induzindo ao erro, a uma aliança com ímpios. A persistência no erro. Josafá, primeiro com Acabe, e agora com o filho, persistência no erro, né? Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. É perigoso. Deus repreende, Deus usa alguém para mostrar o caminho certo, Deus usa alguém para dizer, você está errado, não é assim, não é desse jeito, não é pelo esse caminho, saia daí, e a pessoa não quer, não dá ouvido. O que é que vai acontecer? Será quebrantado de repente sem que haja cura. Não vai haver mais remédio. E é muito perigoso essa persistência, querer persistir no erro, querer persistir no engano, querer persistir e fazer aliança com ímpios. Não faça aliança com ímpios. Faça aliança com servos e servas de Deus. Mas não faça aliança com ímpio. É muito perigoso e pode trazer sérias consequências para a sua vida. Jovem, não busque relacionamento com o ímpio. Não busque relacionamento com as trevas. Busque relacionamento com pessoas que tenham a mesma fé, que professem a mesma fé e que sirvam a Deus. Que sejam tementes a Deus para que você seja abençoado. Terceiro subponto diz o seguinte:
a predição de Eliseu se cumpriu. Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e sem chuva. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 17. O Senhor não apenas realizara este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 18. Vamos lá. O texto que nós lemos fala sobre Jorão, Josafá e o rei de Edom, que foram combater o rei dos moabitas. E no percurso em que eles caminharam, acabou, não tinha água, nem para eles tomarem, nem para os animais. E o que aconteceu? O rei de Israel se desesperou logo. Ele disse, porque o Senhor trouxe 3 reis para matar nesse deserto e entregar nas mãos dos moabitas. O ímpio, ele age assim, o ímpio não tem fé, o ímpio não confia em Deus, o ímpio murmura logo diante de qualquer situação. Ele, por não ter fé, ele não tem esperança, ele não crê no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, e ele começa logo a murmurar. Ele começa logo a praguejar. Ele começa logo a pensar de forma negativa. Só pensa de forma negativa. Por quê? Porque não tem fé. Porque não crê no Deus Todo-Poderoso, que está no controle de tudo. Um Deus que só acontece alguma coisa se ele permitir. Se uma folha seca só cai com a permissão dele. Tudo que acontece na minha e na tua vida só acontece com a permissão de Deus. Mas o ímpio não enxerga assim. O ímpio, ele não crê, ele não acredita. É por isso que ele pragueja, é por isso que ele murmura, é por isso que ele se desespera, é por isso que muitos chegam a tirar a própria vida, porque não crê, porque não tem fé. Assim foi o rei de Israel. Mas quando ele fala perto de Josafá, Josafá diz, não fale assim. Não fale assim. Não tem nenhum profeta do Senhor para que nós possamos consultar a Deus por ele? A pessoa que acredita em Deus, aquele que crê em Deus, que tem fé em Deus, ele não se desespera. Ele não se alarma com qualquer coisa. Por quê? Porque ele tem fé, porque ele tem esperança, porque ele crê no Deus que tudo pode fazer na sua vida. Não há, entendeu? É assim, é diferente, né? É por isso que Malaquias vai dizer, e vereis outra vez, capítulo 3, versículo 18 de Malaquias. Ele vai dizer, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Né? Tem a diferença muito grande. Louvado seja Deus. E uma coisa que eu vejo aqui é a questão do respeito a Josafá. Eliseu, ele teve respeito a Josafá, mas ele disse para outro rei, que era ímpio. Olha, se não fosse Josafá, eu não te receberia, nem olharia para a tua cara. Mas diante da presença de Josafá, que é um homem de Deus, que é um homem temente a Deus, que é um homem que guarda os mandamentos do Senhor, eu recebi vocês, em respeito a Josafá. Lá no Salmo 15, versículo 4, vai dizer que as características de um servo de Deus incluem o respeito, a reverência àqueles que temem a Deus. Ele respeita, ele honra aqueles que temem ao Senhor. E foi o que aconteceu com Josafá. Josafá foi honrado por Eliseu. Por quê? Porque era um homem que temia a Deus. Era um homem que tinha compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Aleluia. E Deus, ele honra aqueles que têm compromisso com ele. E nós vemos aqui, meus queridos, as palavras de Deus, as profecias de Deus, elas se cumprem. O terceiro subtítulo vai dizer que a predição de Eliseu se cumpriu. Ele disse, olha, não vai ter chuva nem vento, mas este vale se encherá de água e beberá vocês e o gado de vocês. E, além disso, eu vou entregar, o Senhor disse, eu vou entregar os moabitas nas mãos de vocês, vou dar vitória a vocês. E tudo que Eliseu profetizou aconteceu. Por que aconteceu? Porque ele foi direcionado por Deus.
Ele não falou de si mesmo, ele falou impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que se cumpriu. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus vai dizer: olha, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, creia que essa promessa vai se cumprir. Por quê? Porque Deus, ele é fiel. Ele vai cumprir com a promessa que ele tem na tua vida. Segundo ponto, glória a Deus. Segundo ponto é falar do Eliseu aumenta o azeite da viúva. O tempo passa muito rápido. Eu quero fazer aqui, resumir, mas não dá. Primeiro subponto, do segundo ponto, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. Deus ouviu o seu clamor, o clamor daquela viúva, e supriu as suas necessidades. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7. Essa passagem aqui é bem conhecida, né? É no capítulo 4 de Segundo Reis, vai falar sobre a multiplicação do azeite da viúva. Um milagre extraordinário realizado por Deus através da vida do profeta Eliseu. É o seguinte, o contexto histórico daquela época era um contexto muito complicado. Vamos falar no contexto histórico-cultural, né? Contexto histórico-cultural. Porque o contexto histórico-cultural, no período de Eliseu, das viúvas, não era algo muito animador. Porque o homem era o provedor da casa. Proteção, providência, tudo era o homem. Quando a mulher perdia o marido, ela perdia a fonte de renda da sua casa. E não existia assistência social naquela época para as viúvas. Embora na lei Deus tenha colocado que o povo deveria cuidar das mulheres viúvas, dos órfãos, mas mesmo assim não era algo que viesse a suprir as necessidades dessas pessoas. Porque o povo não obedecia muito bem à palavra de Deus, né? Não era toda lei que era cumprida. Infelizmente. Se o povo cumprisse a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a lei de Deus, com certeza todas as viúvas, todos os órfãos seriam atendidos. Seriam assistidos, cuidados, protegidos, alimentados, porque está na lei de Deus. Mas o povo não obedecia toda a lei. Infelizmente, o povo sempre teve essa tendência, né, de não obedecer a palavra de Deus. E aquela mulher havia perdido seu marido, o marido havia deixado uma dívida, e os credores estavam ali cobrando a dívida e ameaçando que, se a dívida não fosse paga, eles levariam os 2 filhos da mulher para ser escravos. E estava na lei isso, viu? Estava na lei. Porque se alguém contraísse uma dívida e não tivesse condições de pagar a dívida, os seus filhos seriam vendidos como escravos para que a dívida fosse quitada. Estava tudo legalizado, tudo dentro da lei. Por mais absurdo que pareça, por mais doloroso para a mãe, por mais complicado que fosse isso aí, mas estava na lei. E era para ser cumprida. A mulher não tinha como evitar que isso acontecesse, porque estava na lei. A situação daquela mulher é uma situação muito complicada, muito difícil. É por isso que ele vai falar o primeiro subponto, a situação das viúvas em Israel. O contexto social, o contexto histórico e o contexto social e cultural mostra que era uma situação complicadíssima.
para aquela mulher. Segundo subponto, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Glória a Deus. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas, presta atenção, com os vizinhos, e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível um pouco de azeite que possuía, e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 2, versículo 4. Ele foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida, ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vamos lá. Esta mulher chega para Eliseu e diz o seguinte: meu senhor, minha situação é esta. Meu marido morreu. Tu sabe, meu marido era servo do Senhor, temente a Deus, era teu servo, temente a Deus. Mas ele deixou uma dívida. E os credores estão aí, querendo cobrar essa dívida, não tem o que pagar, e querem levar meus filhos. O que eu vou fazer? Aí ele diz assim: o que eu posso fazer por ti? O que tu tem em casa? Aí disse: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Uma botija com um pouquinho de azeite. E aí Eliseu foi isso assim: agora, pois bem, então vai para casa, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, e fecha a porta com os teus filhos dentro de casa e vai colocando azeite nessas vasilhas. Agora veja o seguinte, glória a Deus. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui. Claro que eu não tenho muito tempo, mas vamos pensar um pouquinho. É o seguinte, imagine agora Eliseu conversando com essa mulher desesperada, essa mulher aflita, porque a situação era desesperadora mesmo. Você que é mãe, você que está me ouvindo, que é mãe, você entende muito mais que o pai. O pai já acha desesperador. E é doloroso perder o filho, né, a filha, para ser escravo. Imagina a mãe que vai entender mais ainda, que a situação era desesperadora. E quando ela chega, conta a situação para Eliseu, Eliseu vai dizer assim: o que eu vou te fazer? O que tu tem em casa? E ela vai dizer assim: Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Aí imagino que nesta hora que Eliseu estava ali falando com ela e olhando e pedindo a Deus orientação, no momento que ela fala: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí Deus disse: pronto, é aí. Eliseu, é aí. É onde eu vou operar o milagre na vida desta mulher. É aí, é nesse pouquinho de azeite. É nesse pouquinho de azeite que ela tem que eu vou operar o milagre. Aí Deus orienta. Né? Glória a Deus. Aí Deus orienta Eliseu para que oriente a mulher. E Eliseu diz assim: agora vai o seguinte, pronto, é o suficiente. É o suficiente. Tu vai fazer o seguinte: tu vai para casa e tu vai pedir vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. E olha, não poucas, muitas vasilhas. Porque o milagre que Deus vai fazer vai ser um milagre grande. Não é poucas vasilhas, não, são muitas vasilhas. Aí tu vai fechar a tua porta sobre os teus filhos e vai derramando o azeite. Aí vamos lá, vamos prestar atenção. Vamos lá, o que nós aprendemos aqui com esta mulher? Primeiramente, uma mulher que era temente a Deus. Porque tinha um marido que também era temente a Deus. Esta mulher aprendeu o temor de Deus através do seu marido, porque ela mesma vai testificar do marido: teu servo temia a Deus. O teu servo era um homem temente a Deus. E esta mulher passou a temer a Deus também. E os filhos desta mulher também temiam a Deus, porque estiveram sempre com ela, lhe auxiliando. Quão importante, né, meu querido, minha querida, nós ensinarmos nossos filhos o temor de Deus. Nós nos colocarmos como pessoas que tenham o temor de Deus. Homens que transmitam
através da sua conduta, através da sua palavra, através dos seus gestos, o temor de Deus, o testemunho de um servo de Deus, de uma serva de Deus. A outra coisa que nós aprendemos aqui é o bom relacionamento desta mulher com os seus vizinhos. Pede vaso emprestado aos teus vizinhos. Agora imagina se essa mulher fosse uma mulher casca grossa, né? Casca dura. Uma mulher péssima vizinha. Uma mulher briguenta, uma mulher iracunda, uma mulher que com todo mundo, e não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos, como é que ele ia conseguir esses vasos? Você já pensou nisso? Como é que ela ia conseguir esses vasos emprestados se ela não fosse uma boa vizinha? Se ela não fosse uma mulher, vamos dizer assim, devota da boa vizinhança, que procurasse viver bem com seu vizinho, com a sua vizinha, que relevasse algumas coisas que acontecem, porque acontecem muitas coisas, ninguém é perfeito. Tem pessoa que às vezes não consegue relevar. Se a pessoa diz uma coisa com ele, ela quer revidar, pagar na mesma moeda. Se alguém pisa no pé, a pessoa quer isso. Não é para ser assim, não. A palavra de Deus vai dizer que o que depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. O que depender de mim como servo de Deus, o que depender de você como uma serva de Deus ou como um servo de Deus também, nós temos que buscar paz com todos os homens, com todas as pessoas, principalmente com os nossos vizinhos, para que venhamos a demonstrar que nós somos filhos de Deus, que nós fazemos parte do reino de Deus, para que eles também sintam no coração o desejo de se aproximar e querer seguir o nosso bom exemplo para também entrar e fazer parte do reino de Deus. Isso é muito importante, que a gente saiba relevar. Né? Saiba relevar. Releve isso aí. Não, ela me esculhambou, ele disse comigo isso aqui. Releve. Coloque nas mãos do Senhor. Glória, quando o apóstolo Paulo vai ensinar em Romanos, ele diz assim, olha, não amaldiçoeis, abençoais e não amaldiçoeis. Nós devemos abençoar. Nós devemos sempre falar palavras boas com as pessoas. Nunca palavra ruim. Nunca palavras de maldição. Mas palavras de bênção. Palavras que venham trazer edificação. Palavras que venham trazer esperança. Que venham trazer confiança. Que venham edificar a vida das pessoas. É essa a nossa missão. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós venhamos a relevar, releva, meu irmão. Releva aí, isso não foi nada não. Mais sofreu Jesus. Mais Jesus sofreu. Jesus foi humilhado, foi maltratado, foi chicoteado, foi escarnecido. Isso não é nada, releva. Eu sempre aconselho meus filhos, e eu digo assim, meu filho é o seguinte, se você entrar no ônibus e alguém pisar no teu pé, peça desculpa à pessoa. Meu filho, meu amigo, me perdoe. Eu botei o pé aqui, meu pé estava no lugar errado, me perdoe. Não vá brigar, não vá discutir, não vá querer puxar conversa não. Poxa, está tão difícil, está tão complicado, pessoas não valorizam mais a vida de ninguém. E a gente não pode, de forma nenhuma, por aí, qualquer coisa está brigando, está discutindo com ninguém. Não, releve, meu filho, releve. Entendeu? Releve, que é melhor. É melhor, isso não vale nada. Isso não vale nada. Vamos continuar, vai levando a vida, vai, glória a Deus, aleluia. E abençoa esse teu vizinho, abençoa essa tua vizinha. Procura viver bem com ele, procura viver bem com ela e ganhar ele ou ela para Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Fé, obediência e família unida. Glória, é o terceiro subponto, do segundo ponto. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida daquele que crê. Fé e obediência. É necessário ter fé e obedecer.
Eu estava me lembrando agora do exemplo de Abraão. Abraão é o pai de todo aquele que crê. A fé de Abraão foi uma fé confirmada pela obediência. Veja o seguinte, quando Deus chama Abraão, ele diz assim, lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em Hebreus vai dizer que Abraão saiu de Harã sem saber para onde ia. Deus não tinha falado nada para ele qual era o destino. Mas ele creu, teve fé e obedeceu. Veja o episódio da travessia do Mar Vermelho. Um dos maiores milagres extraordinários de Deus é quando Deus abre o Mar Vermelho e o povo passa a pé enxuto. Mas antes do mar abrir, Deus havia falado para Moisés, assim, olha, Moisés, diga ao povo que marche. Mas o mar estava ali em frente. O mar não tinha sido aberto ainda. Mas Deus havia dito assim, diga ao povo que marche. Diga ao povo que caminhe. Diga ao povo que prossiga em frente. Não é para voltar atrás. Não é para retroceder, é para seguir em frente. Alguém poderia dizer, mas o mar está na frente lá. Mas você tem que obedecer. Creia. Acredite, tenha fé. Mas prove que você tem fé obedecendo. Obedecendo. Porque quando o povo encostou perto do mar, as águas se abriram. Deus operou um milagre. Mas o povo teve fé, teve que ter fé, e ao mesmo tempo a fé foi confirmada pela obediência. Quando você tem fé, você obedece. Né? Tem fé, você obedece. Então, tenha fé. E confirme a fé que você tem através da obediência. Obedeça a voz de Deus e caminhe pela fé em nome de Jesus. Família unida, né? Terceiro subponto, vamos encerrar. Vamos encerrar mais cedo hoje, viu? Terceiro ponto, perdão. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou os discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nós temos uma lição passada sobre isso aqui. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns dos reis. Pronto, a escola dos profetas. Nós vemos aqui que essa escola dos profetas provavelmente é Samuel para cá, até Eliseu. Qual era o tríplice propósito? Glória a Deus. Primeiro, buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. E o líder era Eliseu, nesse momento. Tinha sido Elias, agora era Eliseu. Buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Em segundo, buscar ter um relacionamento mais profundo, uma intimidade maior com Deus. E a terceira era manter a adoração ao único e exclusivo Deus, combatendo a apostasia e a idolatria. Este era o objetivo dessa escola de profetas. Era uma formação de profetas, de homens de Deus, preparados por Deus através dos servos de Deus, Elias, Eliseu e outros, para confrontarem a idolatria e combater a apostasia em Israel, como também a questão do entendimento da palavra de Deus, e buscar uma comunhão maior com Deus através da oração. Da oração. Essa era a escola dos profetas. E eles eram perseguidos, foram perseguidos por muitos reis, por ter esse posicionamento de resguardarem a adoração a Deus e não aceitarem de forma nenhuma a adoração a outro Deus, senão ao Senhor, Deus de Israel. E, segundo ponto, a morte na panela. Foi na escola de profeta de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente,
pela falta de conhecimento sobre as plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado um milagre. Pronto, vamos lá. 3 milagres aqui, né? Nós temos o milagre da água, da chuva, sem vento, da água sem vento, sem chuva. Nós temos o milagre da multiplicação do azeite da viúva. E nós temos aqui o milagre da morte na panela que foi eliminada, que foi aniquilada pelo poder da oração. Elias pegou, pediu um pouco de farinha e colocou naquele ensopado, e a morte que havia, aquele veneno que havia na panela foi aniquilado. É o milagre, né, do livramento de Deus para aqueles profetas, que todos poderiam morrer, porque este pepino silvestre ele continha uma toxina, um veneno que poderia matar, e eles poderiam morrer. Mas ali, através daquele ato simbólico da farinha, né, não é a farinha que teve o poder para eliminar o veneno que havia naquela panela. Não tem nada a ver a farinha. A farinha foi apenas usada para que o poder de Deus agisse ali e eliminasse aquela toxina, aquele veneno que havia naquele ensopado, e aqueles homens pudessem comer e não morrerem. Louvado seja Deus. Estamos assim encerrando este tema, essa lição, né? Que é o ministério de Eliseu, é a nossa lição número 7. E eu quero convidar você mais uma vez para você se inscrever em nosso canal no YouTube, é José Elmodan Serva, o mesmo nome, né? A mesma codinome aí do Facebook. Se inscreva, nos ajude se inscrevendo lá, e você ativa os sininhos, e toda vez que nós postarmos um vídeo, você será notificado para que você assista a esse vídeo. Tá bom? Nós temos aí na próxima lição, nós iremos tratar de Naamã é curado da lepra. Muito bom também, um assunto muito bom. Amanhã nós teremos aula na nossa igreja, Escola Bíblica Dominical. E quando for no próximo sábado, se assim o Senhor permitir, estaremos de volta novamente com mais uma live EBD, a partir das 19 horas. Quero neste momento fazer uma oração por você. Você que está nos acompanhando, você que vai nos ouvir, Joana Marques, o meu amado irmão Wilton Gomes, o José Cabral, a Luciana Souza e a todos mais que nos acompanharam, o nosso muito obrigado. Quero orar por você agora, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus bendito, neste momento, querido eterno Salvador, quero te apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que nos acompanharam, que estiveram conosco neste momento, que vão compartilhar, Pai, esse vídeo, Pai, com mais algumas pessoas que irão ouvir este ensinamento e que irão crescer também no conhecimento da Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar suas vidas, seus ministérios, sua casa, sua família, e que possamos, ó Pai, juntos, meu Senhor, continuarmos realizando esta obra. Assim, meu Pai, eu te peço, Pai, por aqueles também que vão assistir, que vão ouvir este ensinamento, que possam receber e possam ser ricamente abençoados, Pai. Nos ensina, meu Senhor, a te servir com alegria, com prazer. Ensina, meu Senhor, a crer, a acreditar, a confiar, a obedecer, Pai, a Tua Palavra, a confiar em Ti, Senhor. Pai, que o Senhor quer fazer coisas grandes através das nossas vidas, milagres extraordinários, meu Senhor. Nos ajuda, meu Senhor, a cada dia nos apossarmos, meu Senhor, e cremos verdadeiramente, Pai, para que possamos contemplar o agir do nosso Deus na nossa vida, através da nossa vida, em prol das pessoas que nos rodeiam, Pai. Assim te peço, Pai, uma noite maravilhosa, sono suave preparado para cada um, domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. O nosso muito obrigado pela companhia de vocês e uma ótima noite, um ótimo domingo para todos, em nome de Jesus.